Então, fala nação, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui para o pós-jogo, para a imprensa esportiva de todo o Brasil, repercutindo a vitória do Flamengo de 2-0 sobre a LDU. O Flamengo ultrapassou e está nesse momento aí se classificando para as oitavas. Vai ter o jogo final, claro, aí contra o Deportivo, mas o Flamengo fez a parte mais difícil e agora fica fácil para o Flamengo. Vamos ver, porque foi uma partida muito boa, 2-0 ficou muito barato, poderia ter sido muito mais e você vai ver a opinião de vários comentaristas falando sobre essa partida e sobre a vitória avassaladora do Flamengo de 2-0. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sino, deixa o like e vamos agora juntos acompanhar toda essa repercussão. Vamos ver. Começando linha de passe, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo e bem-vinda, torcedores do Flamengo, hein? Porque o Mengão conseguiu exatamente o que precisava. Aqueles 2 gols de diferença que fazem com que o Flamengo passe à frente da LDU no saldo de gols e vá para a última rodada na condição de segundo colocado, dependendo só de si para garantir a classificação e vai enfrentar a equipe mais fraca do grupo. E o Flamengo pode ampliar aí o seu saldo de gols. A LDU vai ter que enfrentar o Córdoba. É muito difícil pensar no Flamengo na primeira colocação, mas o Flamengo deu um passo importantíssimo nessa noite. E assim, né, Jean Oddi, André Kfouri, Paulo Calçade, Vitor Birner, todo mundo aqui à mesa para debater esse jogo, assim como outras partidas também dessa noite. Vou começar aqui pelo Jean. Vamos pensar que foi um primeiro tempo avassalador, 1-0, ficou pouquinho naquele primeiro tempo, hein, Jean, tudo bem? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. É isso, o Flamengo, acho que assim, se a gente tivesse tido um jogo com meio campo apenas à disposição, não ia mudar muito em relação ao que foi a partida, porque o Flamengo mandou no jogo o tempo todo, criou chances suficientes para fazer 2 ou até mais no primeiro tempo, poderia ter feito até mais gols, não é que criou um caminhão de oportunidades, mas mandou no jogo completamente, do início ao fim, né, na segunda metade do segundo tempo, deu uma arrefecida, o que era normal diante do calendário e da exigência que esses jogadores têm tido, fez o resultado que precisava, e vou te falar, depois a gente até explica a matemática, eu nem acho tão improvável assim uma primeira colocação do Flamengo, porque a LDU, para se classificar, vai ter que vencer Central Córdoba. Se isso acontecer e o Flamengo ganhar do Táchira, quase certamente o Flamengo vira líder da chave, né? Tem uma pequena possibilidade de não acontecer nos gols marcados e tal, mas é pequeno. Então, se a LDU em casa ganha do Central Córdoba na última rodada e o Flamengo vence o Táchira em casa, também deve vencer por mais de 1, mais de 2. 5 derrotas tem o Táchira. Exato. O Flamengo pode, inclusive, ser primeiro colocado, que é importante, evidentemente, pensando nas oitavas. Só não pode a LDU, cada jogo, um adversário diferente do outro, mas se a LDU fizer esse futebol que apresentou hoje contra o... Que não apresentou hoje, né, Jean? Contra o Córdoba, esquece a LDU, hein? Vai ter que disputar lá a repescagem na Sul-Americana, porque realmente, além do mérito todo do Flamengo na vitória de hoje, a gente tem que levar em consideração também que a LDU, olha, é o que você falou, mal passou do meio campo. Eugênio Leal, direto do Maracanã, para bater um papo com a gente aqui também neste linha de passe, acompanhou o jogo de perto, viu a repercussão e também para analisar o que foi esse jogo. Eu gostei aqui do que o Jean Oddi falou, viu, Eugênio? Se fosse o jogo de meio campo só, não ia fazer diferença nenhuma, porque só deu Flamengo. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, para os companheiros na mesa, para o fã de esportes. É isso, eu trazia o número aqui, né? No final do primeiro tempo, 50% das ações com bola aconteceram no terço ofensivo do Flamengo, ou seja, do meio da intermediária para o gol. 50%. Claro que no segundo tempo diminuiu um pouco esse número, o jogo foi um pouco mais distribuído pelos setores do gramado, mas sempre ele dominado pelo Flamengo. O resumo do jogo de hoje é uma frase conhecida, né? Missão dada, missão cumprida. O Flamengo precisava vencer, e vencer por 2 gols de diferença para superar a LDU e assumir o segundo lugar do grupo. O fez. Talvez algumas pessoas esperassem uma atuação assim de goleada, uma atuação de gala, 4-0 e tal, pelo que a LDU não conseguiu fazer ofensivamente, mas o Flamengo foi um time equilibrado, porque ele deu poucas chances, a LDU criou as chances que necessitava. A LDU é uma equipe que protege muito bem a entrada da área. Era difícil entrar, por exemplo, com a Arrascaeta, que foi figura apagada no jogo, e que normalmente tem feito gols assim, tabelando, infiltrando pelo meio e finalizando. Então, quais eram os caminhos? A bola aérea, primeiro gol, escanteio.
e lado de campo. Segundo gol, jogada de lado de campo, de fundo, com o Alexandro, cruzamento, e aí o gol finalizado pela faixa central, mas criado pela esquerda. E o Flamengo conseguiu construir diante de uma defesa sólida, mas de um ataque inoperante, também porque o Flamengo defendeu bem. Era isso, na medida para o que precisava. Não teve excessos, não teve show, não teve espetáculo, mas teve um jogo completamente controlado. Mesmo assim, né, Birner, se a gente parar para pensar nos outros jogos do Flamengo na Libertadores, os 2 jogos contra o Córdoba, o jogo contra a LDU lá fora, mesmo o jogo contra o Tátira, né, aquele 1-0, que eu acho que pode ser a melhor exibição do Flamengo nessa Libertadores até agora, hein, Birner? Tudo bem? Não sei se você concorda ou não. Tudo bem, William? Boa noite para você, para Eugênio, Jean, André Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Você, ontem, no Linha de Passe, ou não lembro se na edição de segunda-feira, dizia que o Flamengo não havia estreado na Libertadores. Isso. Agora estreou. Nossa. Perfeito. E como? O Flamengo só não conseguiu a goleada e resolveu o jogo no primeiro tempo por gols perdidos, né? Porque no final das contas esmagou o adversário com a saída de bola, pressionou por todos os lados. Pedro no banco. Sim. Lembrar, a escolha do treinador inesperada, que o noticiário já havia adiantado, mas quando a gente olha o time ideal do Flamengo, a gente não imagina o time sem o Pedro, mas com o Pedro no banco hoje para ter muita velocidade e talvez mais mobilidade do centroavante. Talvez tenha sido essa a razão do Felipe ter escolhido o Bruno Henrique para jogar mais adiantado. Sabia que ia ter uma linha de 5 LDU, podia ser uma linha de 3, mas acaba sendo uma linha de 4, porque na frente da linha de 5, porque o Flamengo vai esmagando a LDU, que fica no seu campo de defesa, se defendendo, sabe lá Deus como, toma um gol rapidamente, numa senhora cabeçada perfeita, tira a bola do goleiro, e aí o jogo foi fácil para o Flamengo. Ele só não foi mais tranquilo. O Flamengo, diante de tudo que construiu, demorou para fazer o segundo gol. Sim. Mas o que a gente espera do Flamengo na Libertadores são atuações desse nível, dentro e fora de casa, obviamente com alguma oscilação, mas é um time para jogar com esse potencial e vencer com a facilidade que venceu hoje. É isso. Calçade, assistimos hoje o Flamengo pela primeira vez marcar mais de um gol numa partida nessa Libertadores. Incrível. Olá. Boa noite a todos. E como Libertadores é um parâmetro para a gente analisar. Como o Flamengo ao longo do ano, hoje foi um jogo que o Flamengo se preocupou. Se preocupou porque a temporada, o julgamento da temporada estava nessa partida. Exatamente. Um resultado ruim ali, catastrófico. Agora, com a vitória, o Flamengo, esse grupo, tem tudo leva, assim, conduz, não é uma loucura, é muito fácil de acontecer. 3 equipes terminarem com 11 pontos. 3. O Flamengo, Central Córdoba e a LDU. Porque a LDU recebe Central Córdoba. Sim. Tem 8 pontos. Tem que vencer, vai a 11. O Flamengo vai vencer... Acho que está invertido aí, né? O Central Córdoba que tem 11, a LDU que tem 8. Isso. Tá atrás do Flamengo. Só vamos corrigir. A LDU é a terceira colocada. Isso. O Deportivo Tátira esquece. Ele tem 5 derrotas em 5 jogos. Então, e terá a sexta. Como é que vai ser decidido esse grupo? Em saldo de gols, que é o primeiro critério de desempate. O Flamengo tem o melhor cenário, que é de uma equipe que está aí para fazer saldo para os outros. Tomou 10 gols até agora, o Deportivo Tátira e o Flamengo jogando em casa. Mas eu senti o Flamengo assim... Engraçado, eu não vi tão confortável. Eu senti ele inseguro em alguns momentos, porque do jeito que ele estava colocado em campo, ele normalmente ele poderia oferecer mais. É que tinham algo diferente. Diferente que é De La Cruz e Gerson fazendo papel de volantes. Sem a bola, às vezes, eles ficavam um pouco pelo caminho. A bola passava por eles pelo caminho, porque não é da natureza deles jogar sem um primeiro volante. Mas... eu entendi o que pensou o Felipe Luiz, que é ter muito mais controle, ter a bola no pé em todos os momentos, numa fase de construção distante de uma defesa fechada. Mas o Flamengo pode jogar mais, ele deve jogar mais, e para ganhar a Libertadores vai ter que jogar muito mais. Tudo bem, ele está salvando a fase de grupos, mas ainda tem um jogo para fazer. Jogadores na saída agora do gramado, e daqui a pouco vamos ouvir o André Kfouri. Foi como eu falei no jogo passado da Libertadores. Entramos nessa situação de ter que ganhar a todo custo juntos e iríamos sair juntos. Fizemos um excelente jogo desde o começo ali, buscando fazer o gol. Sabíamos que só a vitória que nos interessava, então
fomos bem intensos, mas também com inteligência. Em nenhum momento desorganizamos, demos pouca chance ao adversário, isso que é o mais importante. Uma equipe muito sólida e sabendo o que queria. Não acabou. Não acabou. Temos agora o clássico, né? Domingo, depois outro jogo da Libertadores. Como eu sempre falo, o próximo jogo é sempre mais importante. Então o jogo de domingo é o mais importante, aí depois a gente pensa na Libertadores. A gente sabe que precisa ganhar para classificar, uma passo de cada vez vai dar certo. Obrigado. Bom, lógico que a gente não queria estar nessa situação, né? De estar jogando 2 jogos por 2 vitórias, mesmo que dentro de casa, mas não queríamos entrar pressionados agora no final. Sabíamos que Libertadores são sempre jogos complicados, então se você não entra ligado em algum momento, você acaba ficando para trás e é difícil de reverter. Mas encaramos como final. E esse time, quando entra para jogar uma final, é outro nível. Entra muito ligado, muito competindo muito. E a torcida se vê muito na gente assim. E aí eles vêm junto. E aí é realmente difícil segurar o Flamengo aqui dentro. Principalmente com a intensidade que a gente coloca nos primeiros minutos. Foi isso que a gente procurou fazer. Acho que poderiam ter feito mais gols ali, ter deixado talvez mais tranquilo. Mas o jogo é isso, o Libertadores é isso. Às vezes é mais complicado do que a gente acha. Mais feliz pela vitória e agora temos mais um trabalho a fazer em casa contra o Táchira para conseguir essa classificação. Valeu, obrigado, Léo. Muito bem. André, com as necessidades para o jogo de hoje do Felipe Luiz, aí eu falo que ele teve que fazer no meio campo, tinha perdido o Pulgar, a opção de preservar um pouquinho o Pedro também, jogou no final de semana contra o Bahia, e aí sem o Plata ainda, e com as peças que ele foi utilizando, claro que não são desfalques numerosos e tudo, mas aí a gente pode entrar um pouquinho na conversa, que a gente sempre fica oscilando nesse papo, né? Às vezes o Flamengo entra com peças alternativas, com peças do banco e não vai tão bem. A gente fala, pô, mas será que esse elenco está sendo superestimado? Aí hoje o Flamengo faz isso, se dá bem a gente fala, não, peraí, hoje provou que tem elenco. Mas aí talvez a gente esteja fazendo, boa noite a todos, boa noite William, um abraço ao pessoal em casa, essa análise de trás para frente com base no resultado e aquilo que foi o final da noite em que o Flamengo poderia ter se colocado numa situação inimaginável quando esses grupos da Libertadores foram definidos. Eu tenho certeza que muito pouca gente pensou que haveria uma noite no Maracanã e que o Flamengo não poderia deixar de ganhar uma partida na fase de grupos, né? E eu acho que sem dúvida foi a melhor atuação do Flamengo na Libertadores. Desde a vitória fora de casa na estreia, quando o time foi criticado pelo Felipe Luiz na entrevista depois do jogo. E ali naquele momento a gente falou, não, a coisa está começando, o jogo fora de casa, mas o Flamengo ganhou. A gente achava que o Flamengo ia zerar o grupo, como o Palmeiras vai fazer, né? Como deu mais um passo para fazer, vencendo hoje aqui em São Paulo e com pouquíssimo esforço. Mas, diante das circunstâncias, eu achei que o Flamengo, independentemente da escalação, administrou muito bem essa situação de praticamente estar disputando uma final na noite de hoje, né? A coisa da tensão, a presença do torcedor querendo ver o mais rápido possível o Flamengo cumprindo o seu objetivo. A minha impressão é que se o Felipe Luiz pudesse escrever o jogo de hoje da maneira como ele gostaria, ele só teria feito um comentário a respeito de mais um gol para o Flamengo mais tranquilidade. Ter tido mais tranquilidade para fechar o jogo, mais o gol no início, com 10 minutos, para colocar o time numa posição que ele está acostumado, né? A grande diferença das atuações últimas de hoje para as últimas é que o Flamengo conseguiu fazer mais um gol. Até falando de Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, fez um gol, mas deveria ter se colocado numa posição melhor, não conseguiu, não fez falta. Na Libertadores, fez falta. Hoje o Flamengo conseguiu fazer esse segundo gol no segundo tempo e as coisas terminaram bem. Agora depende de uma vitória simples para passar à próxima fase. Aquilo que praticamente todo mundo tinha convicção de que iria acontecer sem grandes dramas, mas vai ter acontecido com um pouco de drama, pelo fato da noite de hoje ter existido e não ter sido apenas uma partida para cumprir tabela. O drama foi prévio, né, André? Foi prévio, não foi porque não assim, foi no jogo. O gol aos 10 minutos também acaba com qualquer tensão, né? Qualquer roteiro de nervosismo que pudesse haver. Eu até acho que assim, a escalação a gente até pode discutir, eu acho que tem coisa para discutir. Você falou, preservar o Pedro, mas assim, eu acho que preservar é um verbo que não vale para o jogo de hoje. Por todas as características que o André trouxe. Era uma final, uma decisão absurda para o Flamengo. Foi o que ele fez, né? Foi. Então, preservou. Ele preservou. Mas para mim foi uma opção. Eu acho que foi opção, exatamente. Eu acho que não foi uma preservação do ponto de vista físico, né, Eugênio? Sim.
Assim, sim, eu acho que foi uma questão mais tática. Pela questão da pressão na saída de bola do adversário, que ele entende o Bruno Henrique mais potente para fazer. Eu discordo, eu acho que não faz muita diferença, porque ali é o coletivo que sufoca o adversário, mas ele entende dessa forma. Vamos ver, ele naturalmente vai ser perguntado na entrevista se foi isso ou se ele está avaliando que tecnicamente o Pedro está abaixo, porque também está no processo de retorno ainda. Se ele teria condições, ou se o departamento lá de fisiologia disse que ele não teria condições de jogar mais do que 30 minutos, etc, etc, etc. Mas eu acho que dentro dessa situação que a gente falava agora, Jean falou, o Birner falou, de um time que poderia ter feito mais gols, né? O André também falou agora há pouco, para mim era fundamental ter um jogador especializado na área para isso, para facilitar isso. O Bruno Henrique não é o centroavante. Então o Pedro pode fazer uma parede, pode girar em cima de um zagueiro, pode ser referência para alguma jogada com a ultrapassagem, com a infiltração do Arrascaeta, como ele já fez recentemente no jogo com o Corinthians. Eu questiono essa escolha, mas me parece que é uma escolha em função da parte física e da entrega na marcação de saída de bola que o Bruno Henrique pode fazer mais. Fala, Gil. Não, só rapidinho, só para concluir, assim, porque eu acho que se ele sabia que a LDU ia jogar do jeito que jogou, a presença do centroavante, eu acho que fazia mais sentido. Aí, independentemente do quanto você vai se entregar, e de fato, nesse aspecto, o Eugênio tem toda a razão sobre a intensidade, né, de marcação na saída de bola. O Bruno faz isso muito mais do que o Pedro e tudo mais, e pode ter sido essa a motivação do Felipe, mas assim, com a LDU jogando da maneira que jogou, você ter um centroavante como o Pedro, acho que faria diferença. Então, faria sentido. E outra, a entrada do Michael pelo lado esquerdo, pelo que ele não vem fazendo... E não fez de novo. Também não se justifica. Então, até para manter o Bruno, que é um cara tão decisivo para jogos decisivos, você podia manter o Bruno do lado esquerdo e o Pedro como centroavante. O Gerson como alternativa ao Pulgar, eu gosto a partir do momento que a LDU jogou do jeito que jogou. Porque realmente, não sei se as qualidades do Pulgar seriam todas utilizadas numa partida que teve as características que teve, que foi um jogo em meio campo, né? Participou, você vê como esses dois caras do meio, que eles mandam no jogo, né? Do equilíbrio, com bola, sem bola. E o Gerson com o De La Cruz, eles conseguiram fazer isso muito bem, né? Se um estava abrindo espaço, o outro estava dominando bem, estava tomando... O que faltou de tomada de decisão boa, às vezes, lá na frente, eles tiveram bastante com esse apoio aqui dos dois laterais e os dois zagueiros também, que fizeram com que o jogo ele fosse... Porque, às vezes, o adversário ele não é tão bom e você permite muitas coisas. Mas eu acho que, nesse sentido, o Flamengo foi muito seguro pela pressão até que ele estava jogando, pela necessidade do resultado. Na questão defensiva, o Flamengo praticamente não foi ameaçado, né? Teve um lance no primeiro tempo ainda, né? Um cruzamento da esquerda, o Rossi sai de soco, uma bola até baixa, e no rebote o Gruezo acaba chutando por cima. Tinha uma boa condição para bater, ele acabou errando o chute. Mas, fora isso, o Flamengo foi muito pouco ameaçado. Ele finalizou 3 vezes no jogo. É isso. O que eu acho que é preciso, o Mansur citou, passou um pouco por cima disso, que precisa equalizar e a relação precisa melhorar, na questão do volume de jogo e a quantidade de chances claras criadas, né? Porque hoje o Flamengo criou muito pouco, assim, chance clara de ficar à frente do goleiro, de ter uma situação muito boa para finalizar, né? O Flamengo circulou muito, povoou muito ali ao redor da área, mas efetividade tem faltado um pouco assim para conseguir finalizar numa condição melhor, para ter uma chance mais clara de gol, ficar à frente do goleiro eventualmente. Você pensa numa posse de 65%, né? Um jogo em que o time recuperava a bola quase sempre antes da metade do campo. A gente tem os números para colocar aí para a gente ilustrar, né? Vamos colocar os números, por favor, do jogo, para a gente até dar mais subsídios aqui para o comentário do Mansur, porque vai muito em relação a isso, ó. No final do jogo, a posse ficou até meio dividida, 50-50. Estranho isso aí. Eu acho que tá, será que está certo isso? Vamos dar uma checada só. Acho que não, né? Estou até consultando outros serviços de estatística aqui que a gente tem acesso. Um deles dá 62. Aqui no que eu estou olhando está dando 57-43. Mas vamos lá. Total de passes trocados, 539 do Flamengo, 327 da LDU. Passes certos, 85% do Flamengo, 81% da LDU.
finalizações, 14 do Flamengo, 2 da LDU. No gol, 5 do Flamengo, nenhuma da LDU. A gente vai trocar a página aqui para vocês acompanharem. Impedimentos, 3 do Flamengo, 2 da LDU, 10-1 em escanteios. Desarmes 9-11, faltas cometidas 16 do Flamengo, 18, número alto até de faltas, né? Acho que tem muita relação também com a pressão que o Flamengo fazia. Tenta roubar, não consegue, tem uma possibilidade faz a de falta. escapar para você não ceder muito campo atrás, faz a falta. Cartões amarelos, 1 do Flamengo, 4 da LDU. Mas, como você vinha dizendo, né, Mansur? O Flamengo teve muito volume os dois... acho que pouca criação de chances mais claras. Os dois serviços de estatística que eu consultei aqui, um dá 62% e outro dá 63% de posse, você viu 57%. Sempre, essas coletas de dados, elas não vão ser exatas, mas, enfim, para esse nível de posse, esse tempo que o jogo fica no campo de ataque, 15 finalizações, 14 finalizações, não são tantas assim, fora os gols, que você levanta da cadeira e fala, o gol vai sair a qualquer momento, né? Não são tão tem em circunstâncias... Tira aquele da galera, né? E muitas jogadas em que perto do último passe tem o time comete o erro que acaba tendo mais situação perigosa de gol do que propriamente uma finalização perigosa de gol. Tem muitas situações que se criam e que ela não se converte numa finalização tão clara, porque existe o erro antes do último passe, antes até de finalizar. Esse é um ponto que está acompanhando o Flamengo. De fato, assim, tem informações que o Flamengo leva a campo em alguns jogos que, historicamente, esses jogadores da carreira têm pouco gol. O que seria uma exceção, por exemplo, é o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique já está num momento da carreira mais adiantado, que ele não está no pico dele de rendimento, não está no topo. E hoje também não conseguiu fazer um bom jogo com bola, né? Sem bola ajudou muito, com bola conseguiu criar pouca coisa. E acho assim, ele é muito importante, hoje foi importante, por exemplo, na pressão. Ele participou ativamente da pressão mais uma vez, não é o primeiro jogo que ele faz isso. Agora, quando você pensa na movimentação de um 9... quando o time tem bola para atacar, gerar as situações, atacar qual momento, onde se posicionar, o jogo de costas quando é preciso, se colocar numa posição que dê uma boa opção de passe, de assistência. Aí não é a especialidade dele, ele é um outro tipo ele é um jogador que quase sempre foi de atacar a área, né? Bem a parte final mesmo, né, cara? Porque o de você receber a bola também vai muito da sua leitura de jogo e você saber se posicionar, né? Saber se movimentar no momento certo, né? E quando você pode ver o Arrasca não vai tão bem, para ele também ou para qualquer 9 que está ali, se prejudica. Lógico que se ele fosse um cara de bola no pé, ele poderia aparecer um pouco mais no jogo, mas também não teria, às vezes, tanta chance de gol. Uma bola não tão bem cruzada, que não chegou boa para ele, um lançamento ou ali numa parte mais curta ou no mais longa, que também, que ele foi no espaço ou tinha o desenho do espaço e a bola não foi boa para ele. Então esse cara, ele depende um pouco mais dessa estrutura atrás, dessa característica do Bruno, para poder pegar e participar mais com a bola. A gente vai voltar a falar de Flamengo daqui a pouquinho, né? Quando ouvimos a entrevista coletiva do Felipe Luiz, quem sabe para explicar a questão do Pedro, né? O Mansur está curioso para saber, todos nós estamos, sobre o porquê do Pedro ter ficado no banco de reservas. Um último ponto rápido, assim. Tudo isso que a gente fala sobre questões do ataque, de fazer mais gol, do aproveitamento, assim, tudo isso são reparos num time que é muito forte. A gente não está aqui dizendo que o Flamengo jogou mal, que o Flamengo não tem condição. Não é ao contrário. Aliás, o trabalho tático do Flamengo é de muito alto nível, né? Porque a forma como o Flamengo domina adversários sistematicamente, tem volume, se coloca perto da área, ela é muito, muito notável, assim, muito, muito forte. São questões que quando você chega para decidir campeonatos, para decidir esses pequenos detalhes, às vezes é o que pode fazer diferença. O pessoal às vezes está em casa, que eles podem mandar mensagem, né, na hashtag troca de passe. Nós aqui, pelo menos, não temos perfil de ser dono da razão, certo? E entretenimento, pô, dá sua opinião, né? Nós estamos aqui para dar nossa opinião, enfim, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, e é para gerar coisas mesmo, para que a gente possa refletir. E o que é o futebol? O que você viu hoje? É isso, pô, aqui, ó, a hashtag tá na tela aí. Eu vou aproveitar e vou ler algumas aqui. Um segundinho, ó, e rapidinho, ó. João Andrade diz, olha só, o Felipe Luiz tem medo de colocar jogadores com pouca idade como titular? Se o Lamine Yamal jogasse no Flamengo, com certeza seria reserva. Ô, louco. O Fernando Garcês... Quem ele quer que coloque? Qual o jogador que ele espera? Não sei, deve estar falando, por exemplo, de Matheus Araújo, de Matheus Gonçalves, de Everton Araújo. Às vezes não especificamente de algum nome, porque tem pouca opção, mas é mais porque hoje joga e a maioria que tem já é mais experiente. O Fernando Garcês diz, boa noite, se o Flamengo fosse do grupo do Internacional, tenho certeza que o Flamengo teria dificuldades no grupo. Portanto, dá uma segurada. Um grande abraço a todos, em especial ao Super Alex.
O Gustavo Xavier diz, estão falando de Flamengo. Por acaso o Ancelotti conhece o Wesley, Léo Ortiz, Gerson e Pedro? Um abraço de Ribeirão Preto. Vai passar a conhecer agora, se não conhecia, né? Que ele vai ter começar que a conhecer. Né? O Helder Santos, vitória para dar moral, mas o Flamengo jogou sem salto alto, sem a soberba, vamos ganhar quando quisermos. Bruno Henrique muito mal, Felipe precisa dar mais oportunidades para a base. Para fechar esse primeiro giro aqui de vocês, né, aqui na hashtag Troca de Passes, o João Andrade, Michael é jogador de time de Série A? O Felipe Luiz está apaixonado por ele, a torcida desesperada, vendo ele não produzir nada. Não é assim também, né, João? Não dá para dizer que não é jogador de time de Série A. Exatamente. Daqui a pouco eu leio outras mensagens, a gente continua falando de Flamengo. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Vocês viram muito aí agora sobre o pós-jogo, sobre a vitória do Flamengo. Foi 2-0. Eu assisti esse jogo completo e eu vi, posso dizer, né? Assim, a minha opinião de que o Flamengo foi infinitamente superior. Em nenhum momento pareceu que a LDU tinha alguma chance. Na verdade, eles vieram, né, para cá, para o Brasil, com a intenção mesmo de tentar segurar o máximo, né? Porque eles sabem que o Flamengo tem um time muito forte, o Flamengo precisava vencer e ia vencer. Se eles fossem para cima, a tendência deles tomarem a goleada seria muito grande, né? Faltou torcida, faltou fator tudo, né? Fator casa do Flamengo. Pesaria muito e a questão técnica também. Então eles vieram justamente com a intenção de travar o Flamengo. Por isso vieram com vários zagueiros e tal, com a linha de 5 ali. E aí o Flamengo precisou, né, o Felipe Luiz treinar o time para poder quebrar essa retranca. E conseguiu, né? Conseguiu, teve mais chances. Acho que hoje o Michel começou muito bem, jogando bem, mas aí depois ele acabou, acho que ficando nervoso, acabou que a torcida perdeu um pouco da tranquilidade com ele, porque ele estava perdendo várias chances, né? E aí isso acabou afetando um pouco o psicológico dele, mas eu acho assim, que o Michael, ele é um cara que ele tem qualidade, né? Mas às vezes falta calma para ele. Às vezes ele quer tomar decisões de uma maneira muito rápida ali, né? Afobada. Isso atrapalha ele, né? Se ele tiver um pouco mais de calma, eu acho que ele pode conseguir sim tomar boas decisões, né? E tocar na hora certa, chutar na hora certa, driblar na hora certa, né? Mas assim, falando sobre o jogo, o Flamengo fez o que precisava fazer, né? Hoje o Flamengo não tinha que dar sopa pro azar, não tinha nem que pensar, cara, em empatar, em perder. Tinha que vencer ou vencer, era vencer ou vencer. E o mínimo que o Flamengo deveria vencer era 2-0 e conseguiu, né? O mínimo, mas conseguiu, né? Porque agora o Flamengo passou a LDU e aí o Flamengo vai enfrentar o Deportivo Táchira, que é o time mais fraco do grupo, que não ganhou nenhum jogo dentro de casa. O Flamengo é o segundo colocado. E aí, o último jogo vai ser LDU e Central Córdoba em Quito. Ou seja, a LDU, no caso, tem grandes chances de vencer. A LDU está com 8 pontos, justamente a mesma pontuação que tem o Flamengo, 8-8, só que o Flamengo tem mais saldo de gols. O Central Córdoba, que venceu o Flamengo no Maracanã, tem 11 pontos, mas eles vão jogar fora de casa contra a LDU. E aí vai bagunçar bastante o grupo, e é aí que pode acabar levando o Flamengo para a primeira colocação. Se a LDU vencer e o Flamengo fizer um bom saldo de gol contra o Deportivo Táchira, o Flamengo vai conseguir se tornar o primeiro do grupo, né? Aí seria o cenário perfeito. Mas claro que vai depender muito do Flamengo fazer a sua parte, que é o mais fácil, eu acho, e a LDU também conseguir vencer o Central Córdoba. De qualquer forma, eu acho que o Flamengo já está classificado. A questão agora vai ser o primeiro colocado ou o segundo? É isso que vai ter que ver, né? Até a próxima partida da Libertadores. Mas é isso aí. Se vocês curtiram, deixa o like, ativa o sino, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.